no Conexão Segurança. Eu falo hoje com o Dr. Rômulo Ferraz, que fez carreira no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, foi promotor, procurador e secretário de Defesa Social, secretário de Estado do Governo do Estado de Minas Gerais, a convite do governador Antônio Anastasia. Dr. Rômulo, muito obrigado pela presença, é um prazer estar com o senhor. Prazer todo meu, Leandro, muito obrigado pelo convite e o que a gente espera sempre é poder eventualmente contribuir com base na experiência que a gente tem, não só de vida, mas também profissional, aí ocupando algumas funções ao longo da nossa carreira, né? Então, para mim é uma alegria, eu já o conheço pessoalmente e, sobretudo, o seu trabalho profissional, que é muito importante, né? Que contribuiu muito sempre com o sistema socioeducativo aqui em Minas Gerais. É uma honra para mim estar aqui. Pois é, doutor Rômulo, o programa Conexão é essa revista eletrônica de segurança pública que nós decidimos inovar e criar para levar informação para a população, para gerar conteúdo para os atores de segurança pública. Então nós teremos aqui estudiosos, personalidades, atores e grandes figuras da segurança pública que ajudaram a construir esse cenário mineiro, né? E ele é construído ao longo dos anos nessa etapa. O senhor entrou no Ministério Público em 1989, foi isso, né, doutor Romo? Conta um pouco dessa trajetória para gente. Exatamente, até por coincidência, eu entrei em 1989, fiz o concurso em fase anterior à Constituição de 88 e tomamos posse, os que foram aprovados naquele concurso, em fevereiro de 89. E justamente a Constituição de 88 promoveu uma transformação institucional muito grande com relação à atuação do Ministério Público e a inserção do Ministério Público como função essencial à Justiça e atribuindo ao Ministério Público uma gama de novas atribuições, sobretudo aquelas voltadas à defesa da chamada cidadania plena, a defesa dos interesses difusos coletivos, como meio ambiente, patrimônio público, idoso, né, uma série de consumidor. E anteriormente à Constituição de 88 era muito importante a atuação do Ministério Público, tinha um viés muito persecutório no crime, né? Ou seja, ele Mais uma veia criminal, exatamente, né? totalmente voltado, e naquela chamada atuação custos leves, que é falando em processos cíveis, né, de família e alguns outros que, com o tempo, depois da Constituição, o Ministério Público até passa a não falar mais nesses processos para se dedicar, no caso do crime, por exemplo, ao combate à criminalidade organizada, né, os delitos de maior potencial ofensivo, e também nessa vertente de defesa da cidadania, que a instituição ganhou um espaço e uma credibilidade muito grande junto à sociedade, né? Sobretudo essa sociedade que necessita de uma proteção estatal maior. Essa foi uma ampliação da atuação do Ministério Público? Foi uma ampliação e, mais do que isso, uma transformação, porque ele continua falando, sendo autor da ação penal, né, em qualquer circunstância, seja os delitos de menor potencial, mas aí houve um redirecionamento no crime, né, para atuar, né, no combate à sonegação fiscal, às organizações criminosas, tráfico, né, as grandes questões. E o que é mais importante, depois da Constituição de 88, ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 15, 20 anos, finalmente o Ministério Público percebeu a necessidade de se integrar às forças policiais, né, e hoje há uma atuação conjunta nesses grandes casos, como a sociedade percebe, do Ministério Público, contando com a participação da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e da Polícia Militar, e até também, muitas vezes, que tem uma participação muito importante da Polícia Penal, que tem também um serviço de inteligência, né, assim como o sistema socioeducativo. Então, houve essa visão por parte das instituições, e o Ministério Público acaba exercendo um papel de coordenação, né, do trabalho junto às polícias, de forma muito harmônica, né, e solidária. Sim. O que eu acho importante para as instituições que estão envolvidas, mas, sobretudo, para a sociedade, que precisa e espera esses resultados. E na área do chamado interesse difuso coletivo, defesa da cidadania, o Ministério Público criou estruturas específicas, né, para atuação nessa área. Eu mesmo, como promotor, eu fiz carreira no interior, na época a carreira era muito rápida, porque
havia muitos concursos, né? E depois da Constituição ela se tornou muito atrativa, então, e havia muitas vagas nos estados, né, para promotores, então houve concursos sequenciados, então vieram promotores e promotoras muito jovens, né, até de outros estados, e assim, eu tive a felicidade de fazer a carreira, chegando em BH em 92, numa promotoria especializada que ganhou muito destaque junto à imprensa, à sociedade, né? E ali atuavam os 2 promotores, eu e o colega Antônio Sérgio Toné, que depois veio a ser até procurador-geral mais recentemente. E, de fato, ali a gente teve uma atuação muito combativa e o início de uma atuação na área era a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Então, foram as primeiras ações mais pesadas, e a imprensa dava uma cobertura, um apoio muito grande. E aí, dali, assim, acabou que nós conseguimos, com toda a dificuldade que havia estrutural da época, que a instituição ainda tinha precariedades do ponto de vista material, não tinha um orçamento ainda muito definido, não tinha uma autonomia de fato, tinha de direito na Constituição, mas essa de fato construindo essa... ela veio sendo firmada ali na década de 90. Então essas promotorias do meio ambiente, do consumidor, ganharam um destaque imenso aqui no país todo, perante a sociedade. Até com esse caráter de fiscalização, né, do exatamente, Público, a presença de fiscalização. E o Ministério Público também, ao longo do tempo, e ele precisa amadurecer cada vez mais isso, que ele tem uma vocação para ser um interlocutor e um coordenador, né? E não só atuar na repressão, mas naquilo onde ele puder. Tanto que aí surgiram instrumentos mais recentes que são extremamente manejados, sobretudo o denominado termo de ajustamento de condutas, né? E onde você busca uma resolutividade, ou seja, a preocupação maior é resolver as situações, os conflitos. Isso é muito comum na área do meio ambiente, que aqui para nós, em Minas Gerais, é muito sensível, é uma preocupação muito cara, até porque nós tivemos recentemente alguns eventos de muita repercussão, e o Ministério Público tem feito esse trabalho no país todo de interlocução também, buscar solução de situações conflitivas, né? E em prol da solução dos grandes problemas que venham, né, contribuir para o tutelado, que é a sociedade, que é a nossa mediação, né? É uma mediação que hoje isso veio de um tempo para cá crescendo muito dentro da instituição, e a maioria dos promotores, até os mais jovens, tem essa visão de resolver realmente os problemas e buscar solução sempre que possível através de ajustes. Isso acaba evitando uma judicialização direta de todas as causas. Exatamente, assoberbando o judiciário, que a gente sabe das dificuldades de tramitação dos processos, apesar da tentativa ou de avanços que já houve, né? Mas que a gente sabe que o próprio Ministério Público tem a percepção de que você, por exemplo, em qualquer uma dessas áreas que eu citei aqui, que são muitas, né, a chamada área de defesa da cidadania, você ajuiza uma ação que vai, muitas vezes, manejando recursos, etc., se arrastar anos e não vai ter solução, né? Até no patrimônio público mesmo, houve uma série de avanços, inclusive legislativos, e postura do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite a solução, né, de situações que diga respeito até a atos de corrupção e tudo, dentro das possibilidades, onde há a possibilidade de acordos que são chamados acordos de não persecução civil, que já há também no crime, que foi uma evolução muito grande, que são os acordos de não persecução penal, onde você faz entendimentos que você resolve a questão somente naquelas de menor potencial, mas que são muitas, você pesam aí na tramitação dos processos, você resolve nessa via, e isso tem sido muito manejado, o que é muito importante. Excelente. Doutor Romo, fala para a gente um pouco da diferença da atuação do promotor para a atuação do procurador. Né? Ele está na mesma estrutura, alcança um novo espaço e tem novas responsabilidades. Isso. Na realidade é o seguinte, existe tanto nós quanto o judiciário, e aí é uma simetria nas carreiras, né? O sujeito faz o concurso, passa, entra numa entrância inicial, aqui em Minas, por exemplo, vai para uma intermediária, depois uma entrância especial, que é a capital e as grandes cidades do estado, né? Salvo engano, são as que possuem mais de 200 mil eleitores. Isso é a carreira. E o final da carreira como promotor é aí
na entrância especial. E o promotor é o que atua, no caso do Ministério Público, perante a primeira instância do tribunal, ou seja, perante as varas, e no caso do Ministério Público, aí com essas mudanças que eu te mencionei, Sim. há muitos promotores que atuam na área, vamos dizer, extrajudicial. Esses do Olha. meio ambiente, do coisa, Sim. eles têm procedimentos próprios, que são os inquéritos civis, então fazem um trabalho que é independente da vinculação com varas. Porque antigamente havia uma vinculação, todo promotor lá antigamente atuava perante uma vara específica, hoje não. Hoje não. Tem vários promotores que atuam em promotoria especializada que não tem vinculação nenhuma, e são muitos. E então o promotor atua em primeira instância, junto ao judiciário. Aqueles processos que sobem, tudo, como a gente sabe, são examinados pelos desembargadores e desembargadoras, e ali atuam os procuradores, junto ao tribunal, né? Que é uma função. No Ministério Público, houve muita discussão, e em Minas Gerais foi pioneiro nisso, de certa forma, que com a mudança desse perfil que nós falamos aqui no começo, do promotor não fica, do membro do Ministério Público não se atuar só na repressão criminal, Sim. com essas funções As novas. especializadas. Então, em Minas, por exemplo, tem um grupo, entre outros, tem aqui um grupo de 12, 15 procuradores de justiça, no universo aí de 130, que só atuam, que é uma procuradoria de interesse difuso coletivo, nessas matérias especializadas. Ótimo. Consumidor, patrimônio público, idoso, meio ambiente, etc. E isso foi um avanço. Em Minas foi o primeiro grupo especializado. Traz o caráter especialista da matéria. No crime, há um grupo que atua só no aspecto criminal relacionado aos crimes praticados por agentes políticos. Sim. Que aí em Minas Gerais é muito sensível, porque nós temos 853 municípios, então todos os casos de prefeitos passam por essa especializada. Então, essa é a atuação. E há uma necessidade que a instituição do Ministério Público em nível nacional percebe e tem feito movimentos nesse sentido, de que esse perfil dos procuradores seja cada vez mais ajustado para não ser uma atuação meramente, vamos dizer, é o chamado custos extras. Você simplesmente não dá parecer só e tem uma postura mais ativa. Sim, preventiva. Né? Preventiva, ou também que atue mais no tribunal fazendo sustentação moral, essas coisas. Essa preocupação existe e tem havido efetivos avanços nesse sentido. Faz parte da evolução desse processo. Exatamente. Né, das especializadas. O senhor participou também do Conselho Superior, né? E como que é essa atividade no Conselho? Na instituição, nós temos 2 órgãos colegiados mais proeminentes, que é o Conselho Superior, que é formado por membros eleitos pela classe, né? Aqui em Minas Gerais são 11, 9 são eleitos por voto direto da classe. Sim. E presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, integrado pelo Corregedor. Então, esse órgão ele tem importantes missões. Por exemplo, todos os inquéritos civis, que aqui em Minas são milhares, né? Procedimentos administrativos que são arquivados, são submetidos à homologação do Conselho. Então, essa função é importante, que pode homologar ou rejeitar ou pedir diligências, né? Então, é uma instância de controle muito importante, porque senão o promotor arquivaria isoladamente esses inquéritos e não haveria... Sim, uma instância de controle. É um sistema de freio contra peso dentro da própria instituição. As promoções dos membros do Ministério Público são todas votadas lá no Conselho. Os processos disciplinares administrativos, né? Que são também muito sensíveis, são todos votados no Conselho. E assim como outras demandas internas que ali são submetidas, então é um órgão muito importante dentro da instituição, né? E ele tem a capacidade também nessas áreas onde ele aprecia esses inquéritos, até de formular entendimentos para balizar a atuação dos promotores de justiça em primeira instância, né? Sim. Então é um órgão muito importante que eu tive a oportunidade também de integrar aí durante a nossa carreira. Excelente. E como que foi, doutor Rômulo, essa virada de chave ou continuidade dessa atividade como promotor, procurador, essa atividade totalmente direcionada ao Ministério Público, né? E o então governador Antônio Anastasia convidou o senhor para assumir uma pasta importante do Estado de Minas Gerais, que na época era a Secretaria de Estado de Defesa Social,
que na verdade é o grande gestor da segurança pública em Minas Gerais, com os 853 municípios, esse grande desafio. Como foi esse convite para o senhor? Como foi esse delay entre o MP e assumir a pasta? Na verdade, Leandro, na minha trajetória no Ministério Público, já durante um determinado período, um longo período, nós temos também as nossas instâncias internas políticas. Por quê? O chefe da instituição é eleito, né, na classe para a formação de uma lista tríplice, cuja escolha, dentre esses 3 mais votados, é de atribuição de competência, né, constitucional do governador do Estado. Sim. E temos também, como todas as carreiras, os interesses classistas, corporativistas, etc. E, nesse sentido, eu sempre participei dessa discussão interna e tive a oportunidade de, entre 2000 e 2004, ser procurador-geral adjunto institucional, que era justamente a minha função. Eu era quem fazia todas as articulações, elaboração de projetos de lei enviados à Assembleia. Então, eu ia fazer toda essa articulação com os demais poderes e, sobretudo, com a Assembleia Executivo, né, que é onde a gente tem maiores demandas recíprocas, né? E foi nesse período que até o professor Anastasia era secretário de Planejamento e, na prática, ele fazia a gestão inteira lá daquela gestão do Executivo naquele período. E as tratativas com o Ministério Público sempre ele manteve ali com a gente, tudo comigo, e a Assembleia também, tudo. Então, já teve esse primeiro contato. Depois, posteriormente, eu vim a ser presidente da nossa entidade de classe, Associação de Promotores e Procuradores, entre 2010 e 2011, que a entidade congrega mais de 1.500 membros do Ministério Público, né, entre aposentados, Sim. pensionistas, da ativo, que tem uma intensa atuação... ativos, até quem já está aposentado, que tem uma intensa atuação também de viés político-institucional, no Estado e em Brasília. Então, a gente já teve essa representação. Então, até eu já tinha sido convidado antes pelo professor Anastasia para o cargo, né, de secretário de Defesa quando, num determinado momento, acho que em 2006. Essa ninguém sabia. Só que, na época, veio uma proibição do Conselho Nacional do Ministério Público de que membros do Ministério Público da ativa, posteriores a outubro de 88, que é a Constituição, Sim. não poderiam integrar o Executivo. Aí eu tive que declinar o convite. Mas aí depois essa determinação foi revogada pelo Conselho. Aí houve o convite novamente e aí eu realmente falei, não, eu tenho que aceitar e tudo. Foi o período que eu encerrei meu mandato como presidente da associação, assumi a secretaria lá em março de 2012, né? E também um período que tinha havido um movimento grevista da Polícia Civil um pouquinho antes, e assim, a relação das polícias, né? Assim, não havia um estímulo até naquele momento ali para uma atuação integrada que todos sabíamos, entre as polícias e as instituições, né? E todos sabíamos que era um ponto sensível, né, para o funcionamento do chamado Sistema de Defesa Social. Sim. Né? E assim, eu também entendi isso pessoalmente e profissionalmente como um desafio, porque você bem sabe que você tem uma participação político-institucional muito importante dentro do sistema socioeducativo, que era um desafio, porque a gama de atribuições que essa secretaria tem sobre si e sobre as mais diversos temas, né? Você trata desde do sistema socioeducativo, prevenção à criminalidade, política de drogas, polícias, né? Sistema prisional que é extremamente sensível, de defesa complexo. social, por si já traz, já rega e já agrega. O professor Anastasia, como que foi essa conversa para o senhor assumir esse espaço e nesses convites reiterados? Ele é um fenômeno mesmo administrativamente, tecnicamente falando? Foi assim que vocês pensaram, esse modelo e essa construção? Não foi, exatamente. O professor, quando me chamou, havia esse clima tensionado, Isso. Né? E justamente a preocupação era isso, e me deu carta branca para poder fazer esse trabalho de articulação e tudo, e assim e foi a minha postura durante todo o período que eu estive à frente da secretaria, que foi até, a gente sabia que, principalmente, isso era
começo de 2012, que na frente tinha a Copa do Mundo, que era um desafio, né, a organização, porque a série de protocolos, além da preocupação com a manutenção dos aspectos da segurança, já que é um momento de muito foco do mundo inteiro sobre o país que está organizando a Copa, né? E acabou que houve também eventos anteriores que ninguém esperava, que surgiram, que foram extremamente traumáticos, também. preocupantes, sensíveis, mas foram experiências interessantes, que foram os fenômenos ocorridos durante a chamada Copa das Confederações, em 2013, né? E até porque esses fenômenos, como eles foram muito tensionados, e além do que no país todo, né? Além do que se pudesse prever ou esperar, eles também acabaram que foram uma certa lição para que a gente chegasse na Copa do Mundo já num processo de organização entre as instituições muito melhor azeitado do que talvez pudesse ser. Então, isso acabou sendo também um bom aprendizado aí nesse período. Então, as circunstâncias da secretaria naquele período, né, foram essas e... Sim. E teve, já que você citou a Copa do Mundo, houve um advento do governo federal que foi a instalação de centros integrados de comando e controle, né? O país era sede, tinha vários estádios novos em obra e permeava também essa configuração de CICC, Centro Integrado de Comando e Controle. Como que nasceu, qual que foi a interlocução com o governo federal, como que o senhor recebeu essa notícia e como foram implementadas as primeiras ações? Isso aí, essa já se sabia antes da Copa do Mundo, ou seja, quando os primeiros protocolos, né, começaram a ser tratados ali, que já em 2011, né, por aí, já se sabia que haveria necessidade de se estruturar esses centros integrados em todos os estados, em todas as capitais, sobretudo as que iam ser sede da Copa do Mundo, mas que já se sabia que a ideia era estruturá-los e aquilo já seria vamos dizer, um legado. Esse era um dos legados, né? Além de tantos outros em outras áreas, etc., que ficaria para a área da segurança pública. Sim. E, de fato, isso aconteceu, né? Você mesmo teve experiência de atuar no CICC aqui em Minas, né? E aí foi um elemento indutor em todos os estados, né? Importante, da unidade, da busca de reaproximação e unidade entre todas as instituições policiais, não só internamente dentro dos estados, né? A Polícia Civil, Militar, né? Sistema prisional, mas aí as forças que na prática já passaram a existir na área de segurança por parte dos municípios, que são as guardas civis, também vieram, as forças federais, que no próprio Polícia Federal, PRF, Exército, né? A BIM, ou seja, houve uma confluência. Então, e essa herança ficou. Aqui em Minas a gente tem um CICC funcionando permanentemente e volta e meia, quer dizer, funcionando na rotina do dia a dia e nos grandes fenômenos, eventos, às vezes aqueles, até fenômenos naturais, né? Por exemplo, você pega, todos nós que acompanhamos, os estados aí que às vezes estão passando, né, por um período, como está tendo agora na região, em determinada região do Nordeste, né? Os fenômenos de chuvas, né, com muitas eventos e tal. Essa gestão tem sido muito feita, os próprios governadores já estão, né, totalmente entrosados nisso, que todos esses eventos acaba que essa confluência de controle, tudo é feito ali. E mais também, que eu me lembrei, porque é um dos pontos que a gente sempre preocupou muito, não sei, eu acho que na frente talvez você vá comentar isso, os legados que possam ter ficado de atuação de secretários anteriores aqui em Minas e tudo. Uma preocupação que nós sempre tivemos é de que houvesse melhoria, mas aí articulado sobretudo com os municípios, mas também com os órgãos de segurança da União, do sistema do chamado sistema de vídeo monitoramento, que aqui em Minas passou a ser conhecido como Projeto Olho Vivo, etc. Por quê? Havia já uma dificuldade imensa de reposição de quadros das polícias, sobretudo da Polícia Militar, que é aquela que faz o trabalho ostensivo de rua. E a gente sabia que não havia condições não só de repor, né, o efetivo, já que
houve um período, até pelas circunstâncias da carreira da Polícia Militar, o perfil do militar na reforma é aquele que ainda sai com uma idade mais baixa e tudo. Sim. Então, por várias razões, começou a haver uma dificuldade de repor, né, esse contingente. A gente sabia que não haveria no futuro, pela questão previdenciária, que é muito sensível, etc., e que o sistema de vídeo monitoramento era uma forma... Um recurso. Era um recurso para suprir essa ausência e liberar policiais de rua, né, em rua, para localizá-los naquelas regiões que efetivamente têm mais problema de criminalidade, principalmente em determinados horários, né, sobretudo visando o combate aos crimes de maior potencial. A câmera não substitui, mas ela auxilia muito o processo. Exatamente. Então, aí houve essa preocupação, né, e isso foi um avanço grande, porque esses centros de controle também passaram a receber essas imagens, né? Então, essa é uma situação que eu tenho a impressão que ficou como um legado muito importante, né? Sim, é um novo desenho de segurança para cidades que hoje conseguem ter imagens do que acontece no seu hipercentro. Em Minas, inclusive, os bons números apresentados na área dos crimes violentos, sobretudo, Sim. que é o anuário, etc. Eu acho que é claro que são muitos fatores conhecidos e alguns que os estudiosos não conhecem. Está caindo, mas ninguém sabe bem por quê. Mas alguns são conhecidos, né? Esse certamente Sim. é um que contribuiu e vem contribuindo no país todo para esse controle da criminalidade, sobretudo essa mais violenta que é a que nos preocupa. Este planejamento do senhor, quando gestor da segurança pública no estado de Minas Gerais, perpassou, então, também esta continuidade de processos de outros gestores, secretários que antecederam, e o senhor injetou na integração, podemos dizer assim, uma grande solução para o que se havia à época. Essa era a estratégia do trabalho, sobretudo. Porque assim, no nosso período nós procuramos privilegiar muito esse trabalho integrado, inclusive com muitas reuniões aqui em Belo Horizonte, né? O Estado, na época, salvo engano, eram 19 RISPs, hoje já são 18, hoje são 19, depois que eu saí, Sim. foi criada uma RISP em Sete Lagoas. E o que a gente fazia? Aí nós trouxemos o Ministério Público para essas reuniões e o Judiciário. Então, nós temos muitos encontros objetivos e não meramente de representação. Uhum. Tinha na RISP de Valadares, né? Patinga, etc., Uberlândia, regiões que têm maior índice de criminalidade, fazendo durante um dia inteiro reuniões de trabalho, e você identificando alvos, né? Pegando os delitos de maior gravidade e tudo. E todas elas participavam, não só as forças policiais, o sistema prisional, socioeducativo, mas sempre um magistrado que atuava mais próximo às polícias na área e o promotor também criminal atribuído. Então, isso deu excelentes resultados. Inclusive, isso chegou a um momento que a gente conseguiu, num projeto que eu também aqui em Minas, eu entendo que pode ter contribuído muito, mesmo após a nossa saída da Secretaria, na contenção de números. Nós fizemos um levantamento através do sistema da própria Secretaria de Segurança, então Secretaria de Defesa, de eleger uma lista de indivíduos que já tinham praticado um mínimo de crimes, há 5 delitos, homicídios, roubo, práticas, né? Reiteradas, mas só delitos mais graves. Então, produziu-se uma lista em todo o estado de mais ou menos 5 mil indivíduos que estivessem soltos. Sim. Então, o que acontecia? Alguns desses, todos já tinham ou inquérito ou processo judicial, mas estavam soltos, por mais diversos motivos. Sim. Então, foi feita uma triagem, nós fizemos um encontro em Belo Horizonte. Então, todas as 18 RISPs, aí com os promotores, juízes, polícia, etc., receberam a relação dentre esses 5 mil, quem eram os da sua RISP. Da sua região. Então, aí foi feito um trabalho assim que, em algumas, houve assim, um procedimento de zerar isso, ou seja,
de conseguir Excelente. assim, expedir um mandado de prisão, de prender efetivamente, sabe? Tudo fruto desse trabalho conjunto. Não, conjunto, sem o qual não haveria. Porque, por exemplo, se o Ministério Público e o Judiciário não participassem disso, não adianta. Porque Exato. precisava ali você examinar um inquérito e manejar um requerimento de preventiva. E, evidentemente, que o entrosamento ou o próprio promotor começou a pedir, entendeu? Aí nasceu o Procura-se, então. Não, o Procura-se já vinha antes. Já vinha? Não, esse era mais amplo porque o Procura-se era muito simbólico, Sim. né? Que o Procura-se era assim, uns 12 indivíduos, né? Exato. Que estão foragidos. Que o Procura-se eram só indivíduos que já tinham mandado contra os mesmos. Então, né? esse foi um trabalho mais técnico, Não mais técnico, apurado. porque esse que nós fizemos é o seguinte, aí nós tínhamos que produzir ou uma condenação, então pegar um processo dele criminal que está parado, né? Andar e obter uma condenação. Ou, no inquérito policial, pedir uma medida cautelar para ver o recolhimento. Então, esse trabalho foi bem importante. Houve até, que eu sabia que aconteceria, mas não foi um conflito, mas uma preocupação da defensoria, porque achou que aquela prática... Mas até na época eu expliquei para a chefe da defensoria que era uma situação que, quer dizer, era um trabalho de planejamento da segurança pública que estava sendo feito de forma regular, né? Dentro de Conjunta. Não, conjunta e dentro de procedimentos que formalizados, etc, etc. Que garantiam a ampla defesa, Exatamente, o contraditório, dentro de um princípio. Doutor Rômulo, o sistema prisional, o senhor citou ele em algumas apresentações, hoje é chamado Polícia Penal. Foi alterada a Constituição, o senhor acompanhou essa viagem que o agente prisional, o carcereiro, o sistema prisional fez até a consagração agora da chamada Polícia Penal. O que vem a significar esta renovação e o que se observa do quadro mineiro para esse status que alcançou hoje a Polícia Penal de Minas Gerais? Eu sempre fui um defensor, até Leandro, quando a gente assumiu a secretaria, nós tínhamos, salvo engano, coisa de 3.000 agentes concursados em Minas Gerais, os chamados agentes prisionais na época, né? Que hoje é a Polícia Penal. Então, houve uma opção, conversei muito com o governador de então, etc., de organizar efetivamente essa carreira, porque 80% dos agentes eram contratados, né? Sim. E havia um certo receio, né? Havia vamos dizer, uma recomendação do Ministério Público para se fazer concursos graduais, que se demoraria muito tempo para preenchimento desses cargos, mas nós acabamos conseguindo, vamos dizer, primeiro uma opção institucional de fazer os concursos internamente no governo. E acabamos realizando 2 concursos que mudaram totalmente o perfil, que praticamente foram incluídos aí nesse período que estivemos na Secretaria. E, em decorrência desse concurso, mesmo depois que saímos, cerca de 12.000 agentes efetivados. Né? Então, hoje, o número de contratados ele é menor e é muito mais para girar o sistema, né? Porque muita gente questionava, mas você vai criar mais uma carreira de Estado, praticamente, que a carreira já existia. Mas, assim, a partir do momento que fazer um pouco, você estruturar, e as carreiras têm as suas entidades de classe, então vamos ter que fazer que a luta eterna da lei orgânica, etc, etc. Então, assim, e no período, tudo que eu pude fazer para dar legitimidade a essa carreira, nós fizemos. Inclusive, até na frente, muitas coisas, antes mesmo que a União adotasse algumas situações, como a questão de porte de arma, né, uma série de conquistas que vieram, né? A estruturação, né, e tudo. A gente, naquele período, tinha uma interlocução muito boa com o sindicato, com todos os sindicatos, na verdade, né? É um período que eu dialoguei demais com todos os sindicatos das polícias, os agentes socioeducativos, né? Então, agentes prisionais, hoje a Polícia Penal. Então, tudo que pôde, até pela minha origem também, do Ministério Público ser também classista, ter sido presidente de entidade de classe. Só negociação fez parte. Eu tinha um diálogo aberto, que eu, assim, quando eu falo, agora preciso vocês me ajudarem numa situação X e X, né? Porque tem conflito, você sabe, né? O sistema é tensionado o tempo inteiro, né? Então, assim, havia uma relação de respeito, por exemplo, um fato importantíssimo institucional na nossa gestão
foi que havia uma lei orgânica, um projeto de modificação profunda da lei orgânica da Polícia Civil, que tramitava na Assembleia há mais de 10 anos. Então, que ninguém acreditava, isso aí não... E a lei orgânica da Polícia Civil aqui em Minas era de 1969, era da época da ditadura, na verdade. Então, dentro do governo mesmo, eu me comprometi a trabalhar aquilo, mas muita gente, não mexe com isso não. Sei, toda vez que tentou... Não andou. Eu sei que aí articulando com todos os sindicatos da Polícia Civil, que tem por categoria também, né? Então são uns 7 ou 9. Já dá muitos sindicatos só ali. Então, e às vezes tem umas situações de conflito interno ali, né? Então nós conseguimos chegar num consenso mínimo. Falei, olha, o importante é o seguinte, é votar isso para avançar. O ideal não vai. Sim. Né? Até porque tem coisa que vai gerar muita despesa, etc. O governo não vai fazer e tudo. Então, mas vamos avançar institucionalmente para... Por exemplo, eles tinham situações com relação à Polícia Militar que eles estavam, em termos de legislação, totalmente defasados. Então, nós procuramos fazer um alinhamento ali e foi até uma coincidência, porque hoje o chefe de polícia, o doutor Joaquim, foi um dos que concebeu o texto lá atrás. E aí, assim, eu, pessoalmente com ele, ficamos 3 dias em fim de semana lá em casa, eu e o doutor Joaquim. Falei, não, vamos fazer o texto final. E foi feito. E graças a Deus conseguimos aprovar, que foi um tento violento, né? E abrindo caminho para outras mudanças que vão sendo feitas. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação e esse compromisso. Sim. Porque, assim, como secretário, e estando todas essas instituições e categorias, vamos dizer, não diretamente, né, porque a Polícia Militar, o próprio comandante aqui em Minas, ao contrário de alguns estados, quem nomeia é o governador. Tem estados que quem nomeia é o secretário. A Polícia Civil é a mesma coisa. Então, mas na prática eu me sentia responsável, né, pelas questões da pasta inteira, mas também por zelar pelas eventuais prerrogativas de todas aquelas carreiras. Né? Então, eu sempre procurei de forma muito franca fazer esse diálogo e eu entendo que a gente conseguiu evoluir. No próprio sistema socioeducativo fizemos um concurso importante, né? Então, a carreira veio a acontecer exatamente. e ter o seu concurso. Hoje já tem a Polícia Civil, quando nós recebemos, tinha havido um concurso que era para inclusão de 100 policiais, aí no convencimento com o governador a gente chegou a incluir 450 desse concurso, que tinha uma quantidade de vaga e desespero, que as comarcas lá do norte de Minas Gerais estavam todos sem delegado. Um déficit gigante. Né? Então, assim, aí veio suprir, pelo menos, né? Então, assim, tem que haver esse empenho, porque dentro de um próprio governo há posições, né? Quer dizer, os que cuidam das questões financeiras, né? Do planejamento, coisa. Não, é claro, tem a obrigação de fazer balanço, defesa, né? Mas você precisa também, né? Fazer por onde para poder fazer avançar. Para ter o atendimento precisa do Exatamente. servidor. E em decorrência disso, o que o senhor enxerga como desafios e possibilidades ainda existentes para a segurança pública? E o que nós temos de boas práticas, tanto nacionalmente, o senhor que conhece os parâmetros internacionais, qual é o caminho? Tem questões institucionais que elas têm, que sempre foram consideradas tabus, até vamos dizer, pelas posturas classistas e corporativistas, que é o que é natural, né? Por exemplo, em Minas Gerais nós temos uma dificuldade imensa de conseguir compatibilizar todas as situações operacionais de decorrente dos eventos criminosos, seja principalmente os de menor potencial ofensivo, que até hoje sensíveis, que houve avanços operacionais legislativos, mas que merecem um tratamento, uma atenção maior. Por exemplo, aqui nós temos 853 municípios, nos fins de semana, na parte noturna, funcionando na base de plantão, né? Aí a Polícia Civil tem procurado avançar nisso para evitar... É um estado complexo. É complexo. Não, eu lembro muito disso, que esses plantões, as distâncias em determinadas regiões, no norte, no noroeste de Minas, são muito grandes. Então, às vezes, um delito de pequeno potencial ofensivo, eu me lembro disso. Um município pequeno ali, tinha um delito lá na madrugada, a
Polícia Militar tinha que levar o indivíduo lá para a sede do plantão. Essa ida e volta lá dava 250, 300 quilômetros. Do fato ao registro. De um delito de pequeno potencial. E mais, tinha muito município, pela carência de policiais militares, que os policiais militares eram aqueles únicos que iam na viatura. Então a cidade ficava desguarnecida totalmente. Então, assim, situações que a gente conversou muito com você. Eu falei, isso é impraticável, é um absurdo. Aí culminou num fato, teve um evento desse que era um rapaz que teria furtado uma cabra, uma coisa assim. O rapaz, a vítima e os policiais foram num determinado veículo de madrugada, ali na região de São Pedro dos Ferros. Eu sei que esse veículo se chocou com outro veículo em contramão e morreram 5 pessoas, sabe? Então, aí isso para mim foi assim, eu conversei com o chefe de polícia, o doutor Silton, que era muito cooperativo, e conversamos entre todos, e dali que começou essa discussão de um plantão virtual e tudo. Sim, que era o comandante-geral lá? Era o Coronel Santana, que foi um excepcional comandante, e assim, tanto ele quanto o doutor Silton, entre si e comigo, sempre nós fomos, e o Coronel Silvio no Bombeiro, fomos muito cooperativos e muito leais entre si. Não havia dificuldade nenhuma, nossa, muito mesmo. Então, assim, tudo que a gente conseguia pactuar, avançava, né? E eu procurei sempre dar o protagonismo para as polícias. Por exemplo, o projeto Olho Vivo. A gente fez um esforço grande de conseguir canalizar recursos e no financiamento, se não me engano, do Banco do Brasil ou um financiamento externo, que até aquela gestão o Estado ainda manteve uma capacidade de endividamento, ou seja, de tomar empréstimos. Sim. Depois ele entrou na fase que não conseguia mais pelas razões de números, etc. Então, o projeto Olho Vivo ele era todo gerenciado, coordenado e licitado pela Secretaria. E a Secretaria tinha muito mais dificuldade de fazer isso do que a PM, que faz isso com uma maestria muito grande. Por expertise. Então eu tirei da Secretaria, o pessoal da área técnica chiou, não, mas como é que vai passar? Por que você vai abrir mão? Falei, não, abrir mão, mas tudo é segurança pública. Exato. E vamos passar para quem vai fazer isso mais rápido, né? E deu certo, porque a PM assim, correu o máximo que podia e tudo. Então, assim, houve essa preocupação de dessa visão de efetiva integração, né? E na época que a gente assumiu, eu lembro que os números de homicídio, depois de muito tempo de queda, nos últimos 2 anos anteriores à nossa chegada, eles estavam voltando a subir. Uhum. Então, a gente conseguiu, pelo menos, estancar, que eles pararam de subir, umas regiões cresceram, outras não. Então, houve assim, uma série de medidas que foram adotadas, né, com vistas a essa questão. Excelente. Foi, né, uma junção de esforços que fez um trabalho de qualidade acontecer. E logo depois também desse período, o senhor chegou a se lançar candidato a deputado federal, participou das últimas eleições, alcançou mais de 30 mil votos. Eu queria que o senhor dividisse como foi esse processo, como foi essa decisão, e se nós teremos Dr. Rômulo Ferraz nas eleições de 2022. Não, o Leandro, aí, depois que eu saí do governo Anastasia, ainda houve um convite e eu fiquei 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e meio, entre 2015 e 2016, como subsecretário de Relações Institucionais do governo, né? Então ainda... Também. E aí depois, em maio de 2016, veio uma decisão do Supremo que aí sim ela pacificou essa discussão histórica que havia de membros do Ministério Público participarem ou não do Poder Executivo. Aquela decisão da primeira... Foi uma decisão do ministro Gilmar, que na época, eu me lembro, tinham 33 membros do MP no país todo exercendo cargos. Sim. Foi feita a partir de um ministro que foi nomeado pelo Ministério da Justiça. Aí pacificou e determinou que no prazo X todos retornassem. Então decidiu que não poderia. Não poderia. Hoje está pacificado. Membro do MP que é anterior, da ativa que é não posterior, pode. Da ativa e posterior à Constituição de 88 não pode. Então sua primeira negativa para o professor Anastasia hoje se sustentaria. Exatamente. Mas aqui, então o que aconteceu? Aí eu voltei para o MP, depois o doutor Sérgio Toné, logo em seguida,
foi nomeado procurador-geral, eu voltei a trabalhar lá como procurador adjunto institucional, mas aí eu já vinha com essa predisposição, até por essa trajetória que eu tive nos últimos 10 anos na instituição, na entidade de classe, 2 vezes no executivo, né? Sim. Aí eu já vi, e tinha muita gente me também sondando, convidando, etc, etc. E a gente sempre teve muitos amigos parlamentares, nas entidades de classe, da segurança pública, né? E de outras áreas e tudo. Então, depois de refletir, para me candidatar, havia a mesma restrição, mas aí eu tinha completado o tempo para aposentar, e aposentei assim que eu consegui aposentar, e deu tempo, em abril de 2018, de eu chegar no registro de candidatura aposentado Em tempo. em tempo com as condições de elegibilidade presentes. Aí fiz uma filiação partidária, né? Houve convite e tudo, mas os próprios amigos de vários partidos entenderam que era melhor que eu fizesse uma filiação para aquele partido para o qual me filiei, né? E até continuo, eu disputei a eleição em 2018, a gente trabalhou muito na eleição, assim, de viajar, houve um empenho imenso, né? De tudo que era possível e tudo. Mas acabou que eu tive a votação expressiva, embora a gente esperasse que tivesse mais, pelo trabalho, pelo retorno. Mas assim, a eleição de 2018 acabou sendo... ela foi atípica, porque, vamos dizer, os resultados não refletiram, vamos dizer, um perfil das eleições anteriores, nem nas eleições majoritárias, né? Para governo do Estado e Senado, mas principalmente para as eleições proporcionais, né? Então, teve muito candidato que nunca foi candidato a nada ou não era conhecido, que foi eleito, e alguns foram eleitos com votações até expressivas, né? Sim. E eu tive uma certa dificuldade no sentido de que, como eu tinha relacionamento aqui com as tendências antagônicas, vamos dizer, no mundo político, até pela minha função de articulador lá pelo MP, etc., e pela minha passagem na secretaria, e minha passagem em 2 governos, etc., eu acabei que não adotei uma postura de me aliar, né, especificamente às candidaturas majoritárias, e a coligação na qual eu entrei ainda ficou fora de um contexto que estava polarizado, né? Já naquela ocasião. Sim. Essa polarização só de lá para cá, ela veio se acelerando, mas ali já estava polarizado. Então, estar naquela coligação, né, de certa forma também prejudicou e tudo. E após isso, fim da eleição, eu aposentado, fiz opção pela advocacia, sem perder, evidentemente, esse contato que as pessoas procuram, né, para trocar ideia e até pedindo ajuda na advocacia. A gente acaba que ajuda muita gente, principalmente na área de segurança pública, né, orienta, etc, etc. E eu faço com prazer, porque são pessoas que são amigas, né? Mas eu já desde o final do ano passado vinha conversando com alguns partidos, etc., mas me decidi mesmo, já comuniquei àqueles que têm procurado, que não, apesar de eu manter filiação, que eu não serei candidato de forma nenhuma, né? Sim. E só, assim, dentro das minhas modestas possibilidades, ajudarei alguns amigos com os quais, né, principalmente aqueles com os quais convivi ao longo da minha trajetória, né, e até o pessoal também da área da defesa social, né, que é onde eu mantenho um contato maior, e outros também que a gente tem uma afinidade por outras razões. Então eu não vou me candidatar, né? Posso ter mas acaba que a gente tem uma participação, ainda que indireta, aí no processo, né? Tá bom. Quem estava curioso aí, doutor Rômulo respondeu para este ano. Então o senhor está dedicado, doutor Rômulo, muito, totalmente, agora podemos dizer, à atividade de advocacia, né? Sim. O senhor agora é do ramo desta representação. Sim. E queria que o senhor pudesse dizer, fique à vontade, para dizer desse espaço, desse trabalho que o senhor tem construído, dessa referência e dessa consolidação desse projeto também que fez parte da sua vida agora. Não, sim, aí depois, desde 2019, nós começamos a advogar e tudo, e essa advocacia é muito
é muito em torno daquelas matérias que a gente já teve contato ao longo da carreira no MP ou fora do MP também, né? Então é muita área de direito público, né? O criminal. Sim. E casos outros que a gente procura, né, atuar, como eu disse, às vezes até para ajudar algum amigo ou outro, né? E está comigo lá, tem comigo alguns advogados, amigos também de longa data, mas é um escritório assim, de porte pequeno para médio, sem uma pretensão vamos dizer, de uma expansão, para não ter a pretensão de solidificar um grande escritório com muitos profissionais, né? A gente então faz essa atuação meio pontual e tudo, mas que também é gratificante porque nós continuamos a atuar na área que a gente gosta e tudo. Sim. Eu até quando saí também tive a possibilidade, através de um convite do então presidente da OAB, doutor Raimundo Cândido, eu presidi durante 3 anos a Comissão de Direitos Humanos, até no final do ano passado, da OAB, né? Ótimo. E sempre, um período que eu procurei também, a experiência que eu tive como secretário ajudou demais, porque fazer um contato, somente naquelas questões mais críticas, né? Às vezes casos de muita repercussão na imprensa, como assim, a gente tem um contato direto e a felicidade de conseguir fazer uma articulação direta com o comando da Polícia Civil, da Militar. Importante essa atuação. Então, sempre ajuda muito, quer dizer, que foi sempre a minha perspectiva ali na comissão, foi sempre de ajudar a buscar o diálogo, principalmente para prevenir situações que eventualmente tenham ocorrido, que elas não se reproduzam, para a gente fazer uma reflexão. Isso eu tenho certeza que ajudou muito. Essa atuação do MP não saiu do senhor, né? Então, essa do pacificador, do mediador. Exatamente. Então a gente procurou sempre fazer, por exemplo, essas questões críticas de reintegração de posse, Sim. que em Minas são muito presentes. Lá na Secretaria a gente já conseguiu contornar muitos problemas, fez um pacto no período que passamos, onde a gente ficou 2 anos sem ter ocupações aqui em Minas, sabe? Mas também sem fazer reintegrações, porque houve um pacto entre as instituições, a partir de um caso concreto que foi muito traumático, e nós conseguimos evoluir muito. E essa experiência a gente trouxe para a vida, e até hoje eu não estou na comissão, mas todos os dramas que tem, tá atuando. O pessoal me procura e eu faço essas articulações e tudo, simplesmente aí para poder ajudar e tudo, que a gente acaba que tem um compromisso com isso, né? Com essas situações, né? Eu tenho um compromisso com vamos dizer, o sistema de segurança e defesa social, né? Mas também tem uma relação muito boa com os movimentos sociais, então ajuda a fazer uma articulação articulação, né? Que é bom para todo mundo. Para todo mundo. Né? Você não chegar nas situações limites aí de conflito. Com certeza. Doutor Romulo, a gente está chegando no ponto final do nosso bate-papo e eu queria convidar o senhor para um bate-bola. Eu vou dizer uma palavra e o senhor complementa com o que o senhor entende de representação e de importância dessa palavra. Podemos? Sim. Gestão. A gestão vamos dizer, em resumo de tudo aquilo que eu disse aqui, ela não pode ser vista só com a experiência que eu tenho no MP, em governo, etc. Ela inclui não só os aspectos administrativos, mas também os institucionais, de articulação, de operacionalidade. Eu entendo que o bom gestor ele tem que ter essa visão, que é claro que às vezes é difícil compatibilizar tudo isso, ou o gestor ter a vocação e o perfil nessas vertentes todas, conhecer gestão mesmo, estrito senso, né? Ter a capacidade de articulação, habilidade, né? E ter também a operacionalidade, né? Então, assim, a gestão, acho que a gestão tem que buscar uma gestão ideal, completa, que inclua aí esses 3 elementos que eu estou citando. Não adianta você ter o gestor que seja só aquele exímio conhecedor da administração pública e tudo, mas que não tenha também, né, habilidade, porque assim, não existe gestão em lugar nenhum, em qualquer das instituições, que você não precise e dependa e tenha que se relacionar com uma série de outras instituições. Isso demanda, então, paciência, habilidade, né, e outras questões. E a operacionalidade mínima também é fundamental. Aqui a gente conversou de segurança pública, assim,
todo secretário, né, o atual secretário, que é o meu amigo e colega, doutor Rogério, é extremamente operacional. Um excelente secretário. E isso traz uma simpatia e uma confiança muito grande da tropa, a gente sabe disso, né? Sim. Isso é importante, então. Então, eu penso que são essas vertentes que é o ideal que se atinge, que às vezes nem tanto é fácil, porque depende do perfil de cada um, né? Segurança. Segurança, Leandro, é um conceito complexo. Minas Gerais e alguns estados tiveram uma percepção maior, que acabou que foi sedimentando, mas tem estados, por exemplo, que ainda hoje enfrentam grandes casos que trazem a atenção da mídia, né? Aquelas operações com muitas mortes, é questionado, né? Até porque o resultado das operações, às vezes, não é nem a operação em si, as circunstâncias em que ocorreram aquelas mortes, mas assim, o custo e benefício vai valer a pena ali depois, né? Então Minas e outros tiveram essa percepção da necessidade que a segurança ela tem um conceito maior do que aquele tradicional, que era só repressão, polícia, só polícia militar, civil, MP fica de um lado e o judiciário do outro lá tocando os inquéritos, os processos criminais, né? Não, hoje que é esse conceito que foi criado, né? Que é a prevenção, por exemplo, aqui em Minas. A gente sabe, principalmente durante um certo período, que é um projeto vitorioso, mas também dispendioso, caro, que é um projeto, na verdade, que ele, se você for olhar bem, ele não é um projeto da segurança, mas é um projeto social que está dentro da pasta da segurança pública, que são os núcleos do Fica Vivo, CEAPA e tantas outras, né, situações que, assim, onde esses núcleos foram implantados, é feito um trabalho, principalmente junto ao jovem, né, de educação, lazer, uma série, quer dizer, suprindo aquilo que o poder público estava ausente ali, né, além daqueles aparelhos mais importantes na área de saúde, educação, mas dá possibilidade ao jovem uma série de situações. E nesses, muitos núcleos foram implantados em BH, outros até em cidades grandes do interior, onde havia um índice de homicídio altíssimo que despencou ao longo dos anos. Então, isso é muito importante. Então, esse trabalho de prevenção ele está nesse conceito, né, da segurança. A própria sistema prisional ele é totalmente vinculado, porque hoje a gente vê, né, os aspectos que existem da inter-relação entre a criminalidade mais organizada e mais contundente que está aqui fora, com a presença de facções dentro do sistema prisional, que o nosso é muito complexo, que é muito volumoso no país, né? Tem facções que foram se consolidando, né, dentro do sistema, até havia por parte das instituições, às vezes até do próprio MP, das polícias, lá atrás, o que eu acho que uma postura foi desfeita, que era melhor conviver com essas facções dentro dos presídios para se obter informação. Mas viu que com o tempo isso foi perdendo, foi controle, né? Então, essa repressão passou a haver. Então, por exemplo, os presídios federais, eles foram uma boa iniciativa nesse sentido, de você dar quando precisa, dar uma desmantelada nessa atuação das facções que estão dentro das unidades prisionais maiores do país. E outras, a política de drogas, está tudo interrelacionado. O sistema socioeducativo, principalmente não só com a possibilidade de internar esses menores, mas também nas medidas em meio aberto, que são fundamentais, e é muito difícil trabalhar por falta de recurso, mas à medida que elas forem, você sabe disso, você é um especialista na área, à medida que elas forem manejadas, efetivamente trabalhadas, essa posição desses jovens, né, em termos de recuperação e prevenção, vai melhorar indubitavelmente, né? Minas tem a felicidade de ter essas situações todas, né? Agora, aqui, por exemplo, essa questão do meio aberto. O Judiciário e o Ministério Público tem que estar junto, não tem jeito, né? Então, assim, esse esforço tem que ser feito. Então, segurança é um conceito muito amplo, né? Sim. Que tem que ser visto. A gente tem uma situação ainda que, pelo menos, estancou e deu uma diminuída, que é um número que, assim, não há uma consciência das instituições, pelo menos de haver um pacto entre União, Estados, e os municípios hoje eles estão muito ligados aos problemas da segurança, porque eles sofrem na pele. Por exemplo, o cidadão já cobra muito do prefeito, quando há os descontroles de número, etc, etc.
Tanto que foram cada vez mais criando guardas municipais. Então, assim, tem que haver uma consciência, por exemplo, que esse número de homicídios que a gente ainda tem no país anualmente é uma vergonha. E aí tem homicídio, muitos dos homicídios ainda não são apurados, né? Às vezes fica só na produção de um boletim de ocorrência do homicídio, né? Não uma estrutura dedicada que tem que haver, né? O Conselho Nacional do Ministério Público e Judiciário, num certo momento, estabeleceu uma meta, né? Pegar esses inquéritos de homicídio para poder... Aí acabou que a maioria foi arquivado, porque já não tinha passado tanto tempo que você não tinha fio da meada para correr atrás. Assim, e tem uns que você teria que ter uma dedicação tão grande que não há elemento humano dentro das polícias suficiente que consiga dar conta disso. Mas isso é uma situação gravíssima que tinha que haver por parte da União, dos Estados, uma consciência para isso ser muito reduzido, porque são números que não existem em lugar nenhum do mundo. É porque toda hora falando, isso é mais do que a guerra por ano da Síria, da Ucrânia. Então, assim, e acabou que fica meio banalizado, né? E aí, nesse meio, tem de tudo, né? Tem também a morte, tem também a letalidade dos próprios policiais que estão na linha de frente, né? Então, eu acho que a segurança ela precisa. Agora, houve um grande avanço, que era uma luta histórica. Nós até tivemos em Brasília, quando eu fui secretário, até fui eu que coordenei o secretário de São Paulo, Rio, que era o secretário Beltrame, no Rio, e em São Paulo era um procurador de justiça, o doutor Grela, e do Espírito Santo, que eram 3 secretários extremamente dedicados e tudo. Aí nós levamos umas propostas objetivas. Em casos concretos, a questão do menor também, vamos dizer, sem entrar na discussão que é muito polêmica da questão da idade e tudo, mas a possibilidade de aumentar o período de internação em casos graves, situações que estão sempre colocadas, mas que nunca evoluíram. Mas um fato importante que era a criação, finalmente, de um sistema único de segurança pública. Aí, pelo menos, esse foi uma evolução importante. Pode ser que ela ainda não está azeitada, porque ela criou fundos, etc., etc. Mas é um consenso dos que são estudiosos da área e que operam com responsabilidade na área, as autoridades, secretários, etc., que esse sistema é fundamental, porque se não tiver um coordenador... Por exemplo, a Constituição de 88, eu sempre falo isso, ela criou o SUS, que não existia. E foi uma revolução no atendimento, por mais que tenha dificuldade ainda, mas a população pobre, etc., assim, a possibilidade de atendimento e o atendimento efetivo melhorou muito com a criação do SUS. E o SUS e o SUS é a mesma coisa. O artigo da Segurança Pública da Constituição ele é extremamente lacônico, ele é muito pequeno, poucas palavras. O Estado é que tem atribuição, a União, quer dizer, a União ficou muito tempo só nessa coisa. Não, nós temos uma linha de crédito lá na Senas, vai liberar um recurso para comprar viatura, quer dizer, não é por aí. Mesma coisa no sistema prisional, né? Não é simplesmente... Mostrando uma coordenação uma coordenação, principalmente porque exige inteligência. Em nível nacional. Para você quebrar essas organizações criminosas que estão em presídio, tudo só com essa coordenação. Não vai ser, Minas não vai acabar com essa facção que migrou também, se instalou nos presídios aqui sozinho, e ela vai continuar existindo. Isso não vai acontecer, né? Então, essa questão da coordenação foi criada aí nos últimos 4, 5 anos, avançou um pouco no desdobramento, mas ali ela abriu o caminho para desdobrar. Então, assim, quem trabalha, às vezes, assim, isso é um problema, porque às vezes você está com muito... hoje, por exemplo, nessa legislatura que está acabando, você tem muitos policiais, militares, civis, né? Até também representantes do Exército, no Congresso, mas talvez, por exemplo, eu não sei se eles se antenaram para isso, né? Que aí seria uma grande contribuição você... né, fortalecer e dar consecução à criação, porque essa criação prevê a criação dos fundos que parece que já foram feitos, etc. E esse trabalho de coordenação tem que existir e tem que sair, vamos dizer, do Ministério da Justiça da União, né? Eleições 2022, doutor Romulo. Leandro, a gente chegou num processo nos últimos anos de uma polarização muito grande, e mais do que isso. Essa polarização, na verdade, ela reflete um comportamento da sociedade
né, de muita dicotomia e um ambiente também de uma certa perplexidade pelas práticas de intolerância e ódio, né? Então, assim, o que a gente espera é que o resultado das eleições, que eu acho que ele vai ser um processo eleitoral diferente de 2018, onde, vamos dizer, aquela previsibilidade que sempre houve nas eleições anteriores, não sei se ela será resgatada totalmente, mas ela vai estar mais presente, né? Então, por exemplo, na eleição de 2018, às vezes foram eleitos alguns parlamentares que não tinham vamos dizer, não tinham uma perspectiva e veio meio ali de que ninguém esperava, nem o próprio candidato, né? Então, assim, muitos eu acho que não voltam, né? Aqueles que fizeram um bom trabalho com critério e tudo, né? Vão continuar, pelo menos a gente, por exemplo, eu conheço muitos parlamentares da Segurança Pública de Minas que estão na Assembleia e os que estão também no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que aqueles que sempre tiveram um trabalho efetivo, e aqui em Minas tem alguns que sempre fizeram isso mesmo, tanto aqui na Assembleia quanto lá, eu tenho certeza que esses vão ser reeleitos, né? Agora, eu espero de qualquer jeito que haja uma solução em nível nacional, estadual, que haja, né, que a gente retome um ambiente de mais harmonia institucional. O país está num momento muito preocupante em razão das questões relacionadas à economia, onde há um grande número que está colocado abaixo da linha da pobreza. Essa tem que ser, talvez, a prioridade dos candidatos, principalmente a presidente da República, né? E Minas Gerais também é um estado que precisa repensar muita coisa, por exemplo. E nós temos uma dependência histórica de atividades relacionadas a commodities, sobretudo o próprio minério, café, etc. Não adianta haver esse discurso, mas temos que principalmente no caso das commodities relacionadas às atividades minerais, o Estado não se preparou ao longo dos anos, principalmente no período das vacas gordas, lá na década de 2000, para arrumar sucedâneos ou, pelo menos, receitas oriundas de atividades outras, né? As Minas Gerais não recebeu uma montadora. Suportasse esse... Não, que ajudasse esse processo, porque assim, Minas é totalmente dependente. Então não adianta falar assim, não, nós vamos fechar essas mineradoras todo o estado, né? A atividade minerária aqui ela se tornou muito complexa porque ela é muito antiga, o sistema usado, né, dessa exploração era aquele sistema mais antigo que agora ele está sendo readequado, até por força de lei, né? Isso está sendo tudo mais ou menos encaminhado. Essas atividades eram exercidas em determinadas localidades assim, há 60 anos já, cujo entorno começou a se formar a população, né? Então aqui é complexo, né? Assim, a atividade por força de lei e do trabalho das instituições que estão fiscalizando procuram agora também evoluir no ponto de vista da segurança, que é fundamental, né? Porque esses eventos que ocorreram, evidentemente, ninguém admite, ninguém quer que ocorra novamente. Então, mas tem que haver uma consciência por parte do gestor de que é preciso buscar também alternativas que concomitantemente funcionem, né? Até porque o Estado precisa arrecadar cada vez mais. A demanda aqui do Estado de Minas, com as incongruências que tem de regiões ainda muito pobres, né? Como o Jequitinhonha, o Norte, é preciso que sempre tenha a perspectiva de arrecadação ainda maior, porque as demandas existem. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso, mas, sobretudo, eu só espero que a gente saia desse processo de 2022 num ambiente dentro da sociedade melhor do que nós nos encontramos, que esses conflitos também, que estão tensionando muito a relação entre os poderes, sobretudo em nível nacional também, eles não podem, às vezes estão do limite, né, de uma situação que eles tem que haver uma pacificação, uma interlocução, né? E aí tem que ter uma boa vontade de todos que estão envolvidos, né? Todas as instituições, Sim. Principalmente aqueles que têm responsabilidade de liderar. Brasil. Eu sou sempre muito otimista, no sentido de que nós vamos, com certeza, superando essa fase de crise, né? Que houve esse período de pandemia que acabou que foi duro para todo mundo, para o mundo inteiro, né?
de conter crescimento, de recessão, etc., etc. Mas eu penso que nós temos um potencial imenso de crescimento. Você vê o país tem uma produção de grãos violenta, quer dizer, isso é uma questão que é falada, né, que realmente tem que ser pensada e não ignorada. Nós temos uma produção de grãos, talvez parece que é o maior exportador do mundo, né, Sim. de grãos. E, por outro lado, tem aí 50 milhões... Contrassenso. Contrassenso, quer dizer, evidentemente tem que haver uma política, né, que não pode ser só uma política vamos dizer, emergencial, etc., uma coisa mais constante de que haja, né, um processo social, né, porque a riqueza o país tem, produto interno bruto que consiga equacionar minimamente, e o país assim tem um potencial muito grande de atividades naturais, né, de forma sustentável de explorar essas atividades, né, sem dúvida nenhuma, de forma a crescer o potencial turístico do país, né, assim, eu tenho família no Nordeste, pô, assim, ele é muito subaproveitado, né? Assim, tem regiões maravilhosas, mas assim, mesmo os estrangeiros que vêm ainda é um número muito, muito pequeno perto daquele que poderia ser. Então, esse potencial é imenso e eu tenho certeza que nós vamos evoluir o país. Eu sou sempre otimista nesse sentido. Doutor Rom, muito obrigado pela presença do senhor. Essa caminhada do Conexão Segurança, ela extrapola muros e barreiras mesmo, a gente acaba falando de tudo um pouco, e é importante levar esse conhecimento, essa informação para todos que vão nos acompanhar no nosso canal do YouTube. Eu agradeço ao senhor a presença, estamos de portas abertas, fica aqui o meu agradecimento. Leandro, eu agradeço imensamente, que eu adoro falar sobre o tema, né, da segurança pública, e ter vindo aqui ao Conexão e ser... trocar ideias com você. Eu não tenho a pretensão, né, vamos dizer, ser dono da verdade, ou passar a minha experiência, né, ao longo dessa trajetória, e assim, de quem é um entusiasta para discutir e colaborar sobre o tema. E você, da mesma forma, eu sou testemunha, na verdade, do seu empenho dentro do sistema de segurança pública. Você é uma liderança muito expressiva dentro desse sistema, sobretudo na área socioeducativa, e você está aqui, né, entrevistando, né, aqueles que têm experiência no setor, é muito importante, né, e porque eu tenho certeza que dentro da sua trajetória você terá momentos muito importantes que poderá contribuir mais ainda do que você já contribuiu, e assim eu espero. Muito obrigado, doutor Rom. Eu falei com Rômulo Ferraz, promotor, procurador do Estado de Minas Gerais e secretário de Estado de Defesa Social. Você encontra aqui no Conexão, curte, compartilha e marca no sininho. Até a próxima.